E se eu te dissesse que em uma caverna isolada nas montanhas do Wyoming, nos Estados Unidos, foi encontrada uma criatura misteriosa, tão pequena quanto um bebê, mas com feições de um adulto? Pois é, essa não é a cena de um filme de ficção científica. É a história real da famosa Múmia de São Pedro, um dos enigmas mais estranhos e assustadores já descobertos. Prepare-se, porque hoje, aqui no canal Coisa Estranha, você vai conhecer todos os detalhes desse mistério que desafia a ciência até hoje. Antes de entrar nessa história, já deixe o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, isso é muito importante para o canal crescer. Ativa o sininho. Assim você não perde nenhum dos mistérios bizarros que eu trago aqui. E olha, você não vai querer ficar de fora dos próximos casos estranhos que ainda vêm por aí. O início do mistério. Tudo começou em 1932, no estado do Wyoming, nos Estados Unidos, mais precisamente nas Montanhas Pedro, próximas à cidade de Casper. Dois mineradores, chamados Cecil Mann e Frank Carr, estavam em busca de ouro. Eles escavavam as encostas rochosas com dinamite, como era comum na época, tentando encontrar veios preciosos escondidos dentro das pedras. Foi durante uma dessas explosões que o inacreditável aconteceu. Ao detonar parte de uma rocha, eles revelaram uma pequena caverna, de acesso difícil mas intacta. Curiosos, entraram para ver o que havia lá dentro. O que encontraram mudaria suas vidas, e a história da arqueologia misteriosa, para sempre. A descoberta da múmia. Dentro da caverna, em posição de lótus, como se estivesse meditando, eles encontraram um pequeno corpo mumificado. Mas não era uma múmia qualquer. Ela media apenas 35 centímetros de altura. Tinha braços cruzados e pernas dobradas. O rosto era o que mais impressionava. Embora tivesse o tamanho de um bebê, suas feições eram claramente adultas, com rugas bem marcadas, dentes completamente formados e até uma expressão dura, quase severa. Era como se um anão idoso em miniatura tivesse sido petrificado. Imagina só, gente, você tá lá, explodindo pedra atrás de ouro, e encontra uma criatura minúscula com cara de velho. Só isso já daria pesadelos em muitas pessoas. Primeiras suspeitas. Assim que a descoberta foi divulgada, começou a polêmica. Alguns diziam que se tratava de um bebê mumificado, talvez de uma tribo indígena antiga. Outros acreditavam que poderia ser uma prova de lendas indígenas sobre pequenos homens que viviam nas montanhas, os chamados Nimerigar. Seres descritos em mitologias locais como guerreiros minúsculos e ferozes. E claro, não faltaram aqueles que acreditavam estar diante de algo não humano, talvez até de origem extraterrestre. Exames iniciais. A múmia foi levada para ser estudada. Cientistas da época ficaram impressionados. O corpo era real, não era uma escultura ou boneco. Um exame com raio-x, feito anos depois, mostraria que havia ossos completos dentro do corpo, além de dentes totalmente desenvolvidos. Isso reforçava a estranheza. Se fosse um bebê, os dentes não estariam tão formados. Se fosse um adulto, como poderia ter apenas 35 centímetros? Polêmica sobre autenticidade. A partir daí, começaram os debates. Alguns acreditavam que se tratava de um anão adulto com algum tipo de doença rara que causou nanismo extremo. Outros pensavam que poderia ser uma criança nascida com anomalias, mumificada naturalmente nas condições da caverna. Mas os mais místicos defendiam que era prova dos lendários homens pequeninos das montanhas, descritos nas histórias dos povos nativos. O que você faria se estivesse no lugar daqueles mineradores e desse de cara com essa criatura misteriosa? No próximo bloco, eu vou te contar como essa múmia ganhou fama mundial, os testes científicos feitos nela e os mistérios ainda maiores que surgiram depois, incluindo o estranho desaparecimento da própria múmia. Então fica comigo,
porque a história da múmia de São Pedro só está começando. No episódio anterior, vimos como dois mineradores comuns encontraram algo completamente fora do esperado. Uma múmia minúscula, com apenas 35 centímetros, mas feições adultas. Um ser que parecia carregar consigo mais perguntas do que respostas. Mas agora vem a parte em que o mundo começa a conhecer esse achado e junto com a fama, surgem as controvérsias, as teorias e até os primeiros sinais de que havia algo muito errado nessa história. A múmia vira atração. Depois da descoberta, a múmia passou a circular em exposições e feiras, como se fosse uma atração de circo. Os mineradores viram ali uma oportunidade de ganhar dinheiro. Afinal, não é todo dia que alguém encontra um homenzinho mumificado dentro de uma caverna. Não é mesmo? Logo os jornais locais começaram a noticiar o achado. As manchetes variavam entre descrições científicas, como múmia anã encontrada nas montanhas do Wyoming, até sensacionalistas, como prova de tribos misteriosas é descoberta. E não demorou para que o público em geral começasse a chamar o ser de múmia de São Pedro, em referência à região das Montanhas Pedro, onde foi encontrado. O choque da ciência. Diante da repercussão, estudiosos resolveram analisar a múmia. Em 1950, o antropólogo George Gill, da Universidade do Colorado, foi um dos primeiros a estudar o caso com mais rigor. Ele realizou exames de raio-x e ficou intrigado. O esqueleto parecia totalmente formado, com ossos e estrutura adulta. Os dentes eram completos, algo impossível em um bebê. O crânio tinha proporções estranhas, mas coerentes com um ser humano. Gill acreditava que poderia se tratar de um adulto com uma condição rara, talvez de nanismo, mas ainda assim, a altura tão reduzida era um grande mistério. Os Nimerigar, lenda indígena. Enquanto os cientistas se dividiam, os povos nativos da região traziam uma explicação diferente. Segundo as lendas dos povos Xoxone, havia nas montanhas pequenas criaturas chamadas Nimerigar. Esses seres eram descritos como homens muito pequenos, do tamanho de uma criança, guerreiros ferozes, capazes de lutar entre si e até contra humanos, conhecidos por praticar uma justiça severa. Se um dos seus ficava doente ou idoso, era executado com uma flechada na cabeça. Para os indígenas, a múmia de São Pedro era prova viva de que os Nimerigar realmente existiram. Sinais estranhos na múmia. Exames de raio-x revelaram algo ainda mais bizarro. Dentro do corpo da múmia havia o que parecia ser restos de órgãos internos fossilizados. E pasmem pessoal, havia indícios de que o ser teria sofrido um forte impacto na cabeça, como se tivesse sido morto por violência. Isso imediatamente conectou o achado às lendas dos Nimerigar, que falavam exatamente sobre a prática de executar membros feridos da tribo com golpes na cabeça. Coincidência? Ou a prova de que a lenda era real? Teorias começam a se dividir. Com isso, várias hipóteses foram levantadas. Primeira, anão adulto mumificado naturalmente. A teoria mais científica, defendida por George Gill e outros estudiosos. O corpo seria de um humano adulto com nanismo extremo. Segunda, criança com anomalia rara. Alguns médicos acreditavam que poderia ser um feto ou bebê morto durante a gestação, com más formações que deram aparência adulta. Essa ideia foi criticada, já que os dentes e ossos mostravam desenvolvimento completo. Terceira, prova dos Nimerigar. A hipótese que ganhou força entre os povos indígenas e entre curiosos. O corpo seria um dos guerreiros minúsculos descritos nas tradições orais. Quarta, ser não humano. A teoria mais polêmica. A múmia seria um ser de origem desconhecida, talvez até extraterrestre. Muitos se baseavam no tamanho incomum e no formato do crânio para defender essa visão. Fama mundial. Nos anos seguintes,
A múmia de São Pedro deixou de ser apenas uma atração local e ganhou notoriedade internacional. Revistas de mistérios, jornais científicos e até programas de rádio falaram sobre o caso. Era a época em que o mundo começava a se interessar por enigmas arqueológicos, como a maldição de Tutancâmon, os crânios de cristal e o Triângulo das Bermudas. A múmia entrou nesse pacote de mistérios sem solução que fascinavam o público. Mas começam os problemas. A fama trouxe também um efeito negativo. Com tanta gente interessada, começaram a surgir fraudes, boatos e versões diferentes da história. Alguns diziam que o corpo tinha sido roubado, outros afirmavam que não passava de uma farsa feita com um boneco. E o pior, o verdadeiro corpo da múmia sumiu misteriosamente por anos. Até aqui, já deu para perceber que a múmia de São Pedro não era apenas uma descoberta estranha. Ela era um enigma que colocava ciência, lenda e crença em choque. Mas o que aconteceu depois é ainda mais bizarro, porque a múmia simplesmente desapareceu. E com ela as chances de desvendar definitivamente o mistério. No próximo bloco, vou te contar sobre o desaparecimento da múmia, as tentativas de reencontrá-la e as teorias mais recentes que ainda dividem especialistas até hoje. O que vem por aí vai te deixar de cabelo em pé. O desaparecimento da múmia e as controvérsias. Imagine só, você descobre um dos maiores mistérios arqueológicos da história, e de repente, ele simplesmente some, sem deixar rastros. Pois foi exatamente isso que aconteceu com a múmia de São Pedro. Um corpo que poderia ter dado respostas definitivas para décadas de perguntas acabou virando mais um enigma, talvez o maior de todos. Para onde foi a múmia? Durante algum tempo, a múmia ficou sob a posse dos mineradores que a encontraram. Mais tarde, foi exibida em bares e pequenos eventos, quase como uma atração de feira. Mas com o passar dos anos, ela caiu nas mãos de colecionadores particulares. Um deles foi um empresário chamado Ivan Goodman, que exibiu a múmia em diversas ocasiões nos anos 1940 e 1950. Quando Goodman morreu, a múmia deveria ter sido passada a outro colecionador. Só que aí começa o mistério. Ela simplesmente desapareceu. Tentativas de rastrear a múmia. Pesquisadores tentaram descobrir o paradeiro do corpo por décadas. Alguns relatos diziam que a múmia havia sido vendida para outro colecionador. Outros afirmavam que ela teria sido destruída ou até mesmo roubada. O fato é que nenhuma prova concreta surgiu. O único vestígio físico que sobrou foram os raios-x feitos na época, guardados por alguns cientistas que conseguiram acesso antes do desaparecimento. A versão da múmia falsa. Curiosamente, nos anos 1970, surgiu uma outra múmia muito parecida, que alguns diziam ser a verdadeira de São Pedro. Mas quando os cientistas a analisaram, perceberam que era apenas o corpo de um bebê natimorto, com más formações congênitas. Essa descoberta gerou ainda mais polêmica. Alguns defendiam que essa era sim a múmia original, e que toda a lenda não passava de exagero. Outros afirmavam que essa era apenas uma imitação, criada para abafar a verdadeira história. Claro que também surgiram teorias da conspiração, dizendo que a múmia real teria sido escondida pelo governo ou comprada por colecionadores secretos que não queriam que o mundo soubesse da verdade. A ciência moderna entra em cena. Nos anos 1990 e 2000, cientistas tentaram retomar o caso. Com novas tecnologias de DNA e datação por carbono, acreditavam que poderiam finalmente responder. Era um bebê? Um adulto anão? Ou algo totalmente desconhecido? Mas havia um grande problema. Sem a múmia original, não havia como fazer esses exames. O que restava eram apenas fotografias e os antigos raios-x, insuficientes para uma conclusão definitiva. Teorias alternativas. Até hoje, circulam várias explicações para o destino da múmia. Colecionador secreto. A hipótese mais aceita. A múmia estaria em posse de alguém que prefere manter o achado longe da ciência e da mídia. Destruição ou deterioração.
Outra possibilidade é que o corpo tenha se deteriorado ou sido destruído ao longo dos anos, principalmente por ter sido manuseado de forma descuidada. Encobrimento oficial. Teoria da conspiração popular. O governo dos Estados Unidos teria confiscado a múmia para esconder evidências de povos antigos ou até de seres não humanos. Imitação para enganar. A segunda múmia apresentada nos anos 70 seria apenas um boneco usado para despistar o público, enquanto a verdadeira foi escondida. Mas por que o sumiço é tão suspeito? O detalhe mais estranho é que múmias e fósseis raros costumam ser rastreados com cuidado por museus e universidades. O desaparecimento da múmia de São Pedro, sem qualquer registro oficial confiável, levanta ainda mais perguntas. Quem teria interesse em ocultá-la? Por que não há documentos claros de sua última localização? E principalmente, será que ela ainda existe em algum cofre secreto? O impacto cultural. Mesmo desaparecida, a múmia de São Pedro continuou a alimentar o imaginário popular. Ela foi tema de artigos em revistas de mistérios. Também apareceu em livros sobre enigmas arqueológicos. Até hoje é discutida em fóruns de conspiração, lado a lado com casos como os UFOs de Roswell e os crânios alongados do Peru. E claro, continua sendo usada como uma possível prova da existência dos lendários Nimerigar, aqueles pequenos guerreiros das montanhas. Com a múmia desaparecida, o que sobra são as perguntas. O que ela realmente era? Um bebê, um anão adulto, um ser lendário ou até uma criatura de fora da Terra? No próximo bloco, eu vou te mostrar as teorias mais recentes, como a ciência encara esse mistério hoje e principalmente, o que esse caso nos ensina sobre a linha tênue entre lenda e realidade. Teorias modernas, ciência e cultura popular. Se até agora a história da múmia de São Pedro já te deixou intrigado, prepare-se, porque a parte mais curiosa ainda está por vir. Mesmo desaparecida, a múmia continua sendo estudada, debatida e inspirando teorias que misturam ciência, folclore e conspirações. Nos últimos anos, pesquisadores têm analisado fotografias antigas, raios-x e relatos dos achadores para tentar compreender a múmia. Existem alguns pontos importantes da ciência atual. Nanismo extremo ou microcefalia. Alguns especialistas defendem que o corpo poderia ser de um adulto com uma condição rara de desenvolvimento, resultando na estatura minúscula e feições incomuns. Múmia natural versus artificial. Há debate se o corpo foi mumificado naturalmente devido às condições da caverna ou se houve intervenção humana. Incongruências anatômicas. Certos detalhes do crânio e da proporção corporal ainda são difíceis de explicar, mesmo com técnicas modernas. Apesar das análises sem o corpo original, nada é conclusivo. A ciência atual só consegue levantar hipóteses, e cada uma delas traz mais perguntas do que respostas. O fascínio do folclore indígena. Enquanto a ciência busca explicações racionais, as lendas continuam vivas. Os Nimerigar, os guerreiros minúsculos das montanhas, são parte do imaginário local até hoje. Alguns historiadores acreditam que os relatos sobre a múmia podem ser uma mistura de realidade e lenda, onde fatos arqueológicos foram interpretados à luz de histórias orais antigas. Essa mistura de mito e ciência é o que mantém a múmia de São Pedro no centro dos mistérios. Ela é, ao mesmo tempo, um enigma arqueológico e uma lenda viva, que desafia quem tenta classificá-la. Influência na cultura popular. Mesmo sem aparecer fisicamente, a múmia de São Pedro inspirou livros sobre mistérios arqueológicos. Autores incluem a múmia em compilações de casos inexplicáveis. Programas de TV e documentários. Muitos episódios sobre desaparecimentos e seres lendários mencionam o caso. Fóruns e debates online. Pesquisadores amadores e curiosos trocam teorias sobre sua origem e paradeiro. A múmia se tornou um símbolo do que chamamos de mistério que resiste ao tempo, provando que nem toda história precisa ser totalmente documentada para cativar a imaginação do público. O que torna a múmia de São Pedro tão cativante não é apenas sua estranheza física,
mas o misterioso desaparecimento e a impossibilidade de confirmação científica. Ela representa algo raro, um enigma que desafia tanto a ciência quanto a imaginação popular. E é isso que mantém pessoas de diferentes áreas interessadas: arqueólogos, historiadores, místicos, caçadores de lendas e curiosos comuns. E talvez seja justamente isso que torna o caso tão fascinante. O mistério permanece vivo, nos lembrando que o mundo ainda guarda segredos que desafiam nossa compreensão. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal e ativa o sininho, porque novos mistérios bizarros estão chegando, e você não vai querer perder. Até o próximo vídeo. Tchau!